Olá, eu sou o professor Matheus. Seja muito bem-vindo ao meu curso de Teoria da Constituição. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês da natureza da Constituição, entendendo-se o texto constitucional como uma ordem aberta. Um dos elementos fundamentais no entendimento de uma Constituição, ao menos no seu aspecto teórico, é compreender a natureza da Constituição, entendendo-se essa natureza como a relação entre a Constituição e a realidade que ela busca regular. Ou seja, entre o texto constitucional, o aspecto formal do texto constitucional e a realidade social. Nesse sentido, então, a gente pode compreender a Constituição, ou pode compreender uma das naturezas da Constituição, como sendo uma ordem aberta. E aí o que significa dizer isso? Significa dizer que se por um lado a Constituição é um documento fechado, e fechado aqui porque ele é criado com determinadas regras, conforme determinadas regras, lembre-se daquele conceito de Constituição em sentido formal que eu expliquei numa outra aula aqui no meu curso. Por outro lado, a Constituição ela é uma ordem aberta. E ela é uma ordem aberta por quê? Porque ela se relaciona diretamente com aspectos sociais, com aspectos econômicos e com aspectos políticos da sociedade. Por outras palavras, por mais que a Constituição seja então um documento fechado, com limites materiais de revisão específicos e ali bem apresentados, por outro lado, ela precisa ser suficientemente aberta, suficientemente maleável para poder dar conta da realidade que ela busca regular. Então, nesse sentido, de novo, o professor Alexandrino coloca essa definição, ou coloca essa ideia, de que o Estado não pode deixar de ser entendido como parte da realidade e do processo político, e também como parte da própria auto-organização da sociedade. Quer dizer, é óbvio, né? O Estado, por mais que seja uma pessoa jurídica, e de certa forma uma ficção jurídica, porque ele não existe palpavelmente, materialmente, no sentido de eu conseguir pegar, por exemplo, uma garrafinha de água para poder beber água, o Estado não existe nesse sentido material, mas sem dúvida ele faz parte da realidade, porque é a instituição que detém o monopólio do uso da força física, como diria o Max Weber, por um lado, e é uma pessoa jurídica que administra, então, e regula aquela coletividade. Além disso, também, é inegável que o Estado ele é a essência do processo político. Quer dizer, o processo político em toda e qualquer comunidade, em toda e qualquer sociedade, visa a obtenção do poder político que é exercido pelo próprio Estado. E além disso, como está aqui, óbvio, o Estado faz parte dessa auto-organização da sociedade. Se a gente for pensar, como eu disse na minha aula sobre origem e formação do Estado, se a gente for pensar em termos históricos, o Estado é consequência dessa auto-organização da sociedade. Então, esse é o sentido da natureza da Constituição quando se pensa na Constituição como uma ordem aberta. Por um lado, repito, é um documento fechado, é um documento rígido, falando-se aqui em uma Constituição rígida, com limites materiais de revisão claramente definidos, por um lado, mas por outro lado, essa Constituição precisa ser suficientemente aberta para lidar com a realidade social que ela regula. Nessa perspectiva também, o professor Alexandrino coloca que a abertura da Constituição para o social e para o político se apresenta de algumas maneiras. Então, a primeira delas é a clara e íntima relação entre o texto constitucional e os pressupostos culturais, os pressupostos político-estruturais e éticos da Constituição. Por outras palavras, é de fundamental importância a articulação entre o texto e a realidade constitucional, e especialmente no âmbito da interpretação, aplicação e realização das normas constitucionais. Ou seja, não se pode pressupor a Constituição como ali aquele elemento fechado e deve necessariamente ser daquele jeito. Claro que quando eu digo essa frase, você não deve entender em absoluto que a Constituição não deve ser respeitada, não é isso. Significa dizer, isso sim, que aquele texto constitucional precisa ser interpretado
e aplicado conforme o momento em que se vive. E ainda traduzindo um pouquinho mais. Hoje, eu estou fazendo aqui esse curso em 2017. É óbvio que as condições sociais, as condições políticas e as condições econômicas do ano de 2017, o ano de 2017, as condições hoje são bem diferentes das condições de outubro de 1988, quando a Constituição foi criada, quando a Constituição foi promulgada. Então, obviamente que naquele momento tinha-se uma determinada interpretação para um trecho do texto constitucional, que eventualmente hoje pode ter outro. Basta que você procure, a esse respeito e a título de curiosidade, a interpretação para o conceito de casa, conforme está na Constituição. Inicialmente, casa significava uma coisa, hoje, casa significa outra coisa. Então, essa é a perspectiva de uma Constituição como uma ordem aberta. Segundo aspecto, no fato da Constituição se apresentar como um conjunto de princípios que necessita de complementação de leis ordinárias, inclusive no que diz respeito a inúmeras possibilidades de sua concretização. Por outras palavras, nós temos determinados princípios e regras na Constituição. Como se concretizam esses princípios e regras? E aí, de novo, 10, 15, 20 anos atrás, no caso brasileiro, determinado princípio, determinada regra constitucional era concretizada de uma determinada forma X por uma lei ordinária. Hoje, 2017, esse mesmo princípio ou regra é concretizado de outra forma pela lei ordinária, ou também pela interpretação, claro, mas aqui vinculando-nos à lei ordinária. E isso está diretamente relacionado à questão das políticas públicas. Ou seja, as políticas públicas, que são mecanismos de concretização da norma constitucional, obviamente variam no tempo, variam de um período a outro, variam de um governo a outro. E isso vai ser variável devido a essa situação da Constituição ser uma ordem aberta que precisa se coadunar com a realidade que ela busca regular. Além disso, a Constituição também é uma ordem aberta devido à inevitabilidade do recurso à ponderação quando da resolução dos problemas que se apresentam na aplicação do texto constitucional. Novamente, mostrando que em um determinado caso vai se utilizar um determinado princípio, seja lá o que for, e em outro determinado caso, que eventualmente possa até ser semelhante ao primeiro, mas cujas condicionantes sociais, econômicas ou políticas sejam outras, utiliza-se um outro princípio. Portanto, nessa ponderação, aí está o fato da Constituição ser uma ordem aberta. E um último aspecto aqui, que o professor Alexandrino coloca, é a relação da Constituição com o tempo. Quer dizer, isso eu acabei explicando essa ideia aqui nos meus exemplos anteriores. Como ele diz, a ligação da Constituição com o futuro, portanto é necessário verificar como a Constituição hoje pode vir a regular ou a controlar ou a definir situações sociais que vão vir no futuro. Como exemplo, estamos hoje na era da internet. E aí, a Constituição não fala nada sobre essa questão de regulação da internet, por exemplo, ou de como o Estado deve se comportar ao utilizar a internet. Como que a gente faz isso então? Como solucionar essa situação? Então aí vem a questão da Constituição como uma ordem aberta. Segundo ponto que ele coloca ali na relação da Constituição com o tempo, a garantia ao longo do tempo da força normativa da Constituição, independentemente das vicissitudes políticas, econômicas ou sociais. Isso é importantíssimo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em momentos de crise, seja uma crise política, uma crise econômica ou uma crise social, a Constituição precisa ser mantida. Ou seja, não se pode alterar a interpretação da Constituição, ou não se pode nem mesmo alterar o texto constitucional devido a condicionantes pontuais que, óbvio, vão ocorrer o tempo todo. Quer dizer, a história da humanidade é uma história de crises. Eventualmente, a gente sabe disso. Existem crises. Eu não vou entrar aqui, óbvio, no mérito da teoria econômica, que fala sobre crises econômicas recorrentes, porque não é a minha especialidade, não é a minha área.
Mas a gente sabe que de tempos em tempos todos os países passam por crises. E aí a gente chega à seguinte questão: se um país estiver passando por uma crise, vamos lá e vamos alterar a Constituição para solucionar aquela crise? Ou melhor dizendo, vamos alterar a Constituição para que a Constituição se adeque à situação de crise? Ou vamos pôr em prática aqueles mecanismos que estão na Constituição para que com eles a crise possa ser resolvida? Então esse é um ponto importante desse debate da Constituição ao longo do tempo. Por quê? Porque a Constituição, apesar dela ser uma ordem aberta, não significa dizer que ela possa ser modificada a bel prazer do governante o tempo todo. Até porque, se isso ocorresse, a Constituição deixaria de ser normativa e passaria a ser nominal, conforme a classificação que eu expliquei na aula passada. E ainda um outro aspecto aqui nessa relação da Constituição com o tempo: na possibilidade de alteração da Constituição por meio de revisão constitucional, evitando-se uma distância muito grande entre o texto e a prática constitucional. Por outras palavras, significa dizer que sim, é necessária a alteração da Constituição, eventualmente, para adequá-la à realidade social. Mas lembrando, como eu acabei de dizer, essa necessidade de adequação ou de alteração da Constituição não pode ser casuísta, certo? Ou seja, é possível? Claro que é possível. É necessário? Eu diria que sim, que é necessário alterar a Constituição. Mas com qual objetivo? Então, quando eu falei em relação ao ponto anterior, que a gente não deve alterar uma Constituição, por exemplo, para solucionar, para que ela se adeque a uma crise, e ao contrário, a gente deve usar o texto constitucional para solucionar a crise, está incluída aqui essa questão também da revisão constitucional. Quer dizer, é uma ordem aberta, se adequa à realidade, mas essa abertura e essa adequação não podem ser utilizadas de uma maneira casuísta pelo governante. Porque, repito, senão a Constituição deixa de ser normativa e passa a ser nominal, quem sabe até mesmo semântica, naquela classificação apresentada na aula anterior. A gente vê então isso, quer dizer, isso que eu estou falando, é aquilo que o professor Alexandrino diz aqui. Não devem ficarem abertas as bases fundamentais da ordem da comunidade. Ou seja, uma vez que a Constituição estabelece aqueles princípios básicos ali, lembrando-se dos 3 aspectos que a Constituição deve regular: a questão da liberdade dos indivíduos, direitos e liberdades dos indivíduos, a questão da organização do poder político e a questão do acatamento das normas constitucionais. Falei isso em uma outra aula também aqui do meu curso de Teoria da Constituição. Uma vez que isso está estabelecido, esses aspectos não podem ser alterados. E aí eu lanço aqui a pergunta para você. Uma vez que nesse momento em que eu estou fazendo o vídeo, estou aqui em novembro de 2017, é claro para todos nós que passamos aí por uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. Então eu pergunto para você, com base nesse conceito de Constituição, de natureza da Constituição como uma ordem aberta, seria constitucional determinadas alterações que foram realizadas recentemente na Constituição, em várias frentes, em várias áreas, para tentar solucionar a crise? Ou será que essas alterações não são casuístas, no sentido de fazer com que a Constituição se adeque a essa realidade? Então vejam, aqui são pontos da teoria constitucional que a gente sempre deve refletir para compreender até mesmo a ideia da Constituição como uma ordem aberta. É por esse motivo, inclusive, que o professor Alexandrino coloca essa ideia aqui. Significa dizer que os princípios estruturantes da unidade política, os traços fundamentais da ordem jurídica, a organização do Estado, a repartição de competências e as formas de resolução de conflitos são todos itens que precisam estar fechados, na medida em que se espera que a Constituição fixe efetivamente aquilo que deve ser considerado como decidido. Então, esses pontos, em princípio, correspondem ali ao núcleo duro da Constituição e não podem ser alterados de maneira casuísta. Não podem ser alterados para a satisfação da vontade do governante.
Então, a Constituição é uma ordem aberta, não há dúvidas disso, ela precisa se adequar ao tempo, ela precisa se adequar à realidade a qual ela se vincula, a qual ela busca regular, isso é fato, mas determinados aspectos que correspondem a esse núcleo duro da Constituição precisam necessariamente estar fechados. Então é isso, essa foi a aula de hoje em que eu falei sobre a natureza da Constituição como uma ordem aberta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha ficado tudo claro. E se você tiver alguma dúvida, claro, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que eu voltarei aqui e vou tentar sanar aí todas as dúvidas que você tiver. E não se esqueça, logicamente, de curtir e compartilhar esse vídeo e principalmente de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas do meu curso de Teoria da Constituição. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.